Josué era um homem da terra. Seus pés conheciam cada palmo da fazenda que herdara de seu pai, e suas mãos, grossas e marcadas pelo sol e pelo trabalho árduo, sabiam exatamente quando plantar e quando colher. Vivia em uma região rural, onde a vida era ditada pelo ritmo das estações e pela generosidade ou pela falta dela das chuvas. Era um homem simples, de poucas palavras, mas de um coração imenso e uma honestidade que era sua marca registrada. Em um mundo onde muitos buscavam atalhos e jeitinhos para prosperar, Josué acreditava firmemente em fazer o certo, mesmo que isso significasse um caminho mais difícil. Sua fé em Deus, aprendida desde menino com seus pais, era o alicerce de sua vida. Ele via a mão do Criador em cada semente que brotava, em cada chuva que caía, em cada colheita que sustentava sua família. Era casado com Marta, uma mulher forte, e igualmente temente a Deus, sua companheira em todas as lutas e alegrias. Tinham 3 filhos, Tiago, o mais velho, já um rapazola que ajudava o pai na lida, a doce Lúcia, que auxiliava a mãe nos afazeres domésticos e sonhava em ser professora, e o pequeno Davi, a alegria da casa, sempre correndo pelos campos com o cachorro da família. A vida na fazenda não era fácil. Exigia trabalho de sol a sol, enfrentando o calor, a poeira, as pragas e a incerteza do clima. Mas Josué amava aquela vida. O cheiro da terra molhada, o som dos animais, a satisfação de ver o fruto de seu trabalho brotar do chão. Ele se esforçava para ser um bom administrador da terra que Deus lhe confiara, cuidando do solo, tratando bem seus poucos empregados e sendo justo em seus negócios. No entanto, nos últimos anos, a vida no campo havia se tornado ainda mais dura. Uma seca severa castigava a região há quase 3 temporadas. Os riachos que cortavam a fazenda estavam quase secos. O pasto para o gado rareava, e as plantações de milho e feijão, que eram o sustento principal da família, sofriam com a falta d'água. Josué investira suas economias na perfuração de um poço mais profundo, mas a água encontrada era pouca e salobra, insuficiente para a irrigação necessária. Para piorar, uma praga de gafanhotos, algo que não se via há décadas, desceu sobre a região como uma nuvem escura, devorando o pouco que ainda resistia nas lavouras. As colheitas foram desastrosas. O pouco que conseguiram salvar mal dava para o consumo da família e para alimentar os animais. As dívidas começaram a se acumular. Josué havia feito empréstimos no banco da cidade para comprar sementes, adubo e óleo diesel para o trator, sempre na esperança de que a próxima safra seria melhor. Mas com a seca persistente e a praga, a situação ficou insustentável. Os juros do banco eram altos e as parcelas vencidas se acumulavam como uma bola de neve. O gerente do banco, Sr. Amaral, um homem frio e calculista que conhecia a situação de todos os fazendeiros da região, começou a pressionar Josué. No início eram telefonemas cobrando o pagamento. Depois vieram as cartas de notificação, cada vez mais ameaçadoras. Sr. Amaral sabia que a única garantia de Josué era a própria fazenda, a terra que pertencia à sua família há gerações. E ele tinha interesse naquelas terras, localizadas em uma área que começava a se valorizar. Josué sentia o peso do mundo sobre seus ombros. A preocupação tirava seu sono. Olhava para Marta, para seus filhos, e sentia um aperto no coração ao pensar na possibilidade de perder tudo, de ter que deixar a terra onde nascera e crescera, de não ter como sustentar sua família. Via a angústia nos olhos de Marta, embora ela tentasse disfarçar com um sorriso e palavras de encorajamento. Via a preocupação no rosto de Tiago, que entendia a gravidade da situação. Sentia-se fracassado, impotente diante das circunstâncias. Em meio a tudo isso, sua fé era provada ao extremo. Havia momentos em que a dúvida o assaltava. Onde está Deus em meio a tudo isso? Perguntava-se em silêncio. Por que Ele permite que passemos por tanta dificuldade, se sempre tentei andar em seus caminhos, ser honesto e justo? Mas Josué lutava contra esses pensamentos. Lembrava-se da história de Jó, das provações dos profetas, da fidelidade de Deus mesmo em meio às tempestades. Todas as manhãs, antes mesmo do sol nascer, ele se ajoelhava em seu quarto,
ou ia até um canto mais afastado da fazenda, perto de uma velha figueira, e derramava seu coração diante de Deus. Não pedia riquezas, mas pedia chuva, pedia livramento das pragas, pedia sabedoria para lidar com as dívidas, pedia força para não desanimar e, acima de tudo, pedia que sua fé não fraquejasse. Marta era seu grande apoio. Juntos, liam a Bíblia à noite, à luz de lamparina, buscando consolo e direção nas Escrituras. Encontravam força em salmos que falavam da provisão de Deus, da sua proteção sobre os que nele confiam. A pequena igreja da comunidade também era um refúgio. Ali compartilhavam suas lutas com outros irmãos que também enfrentavam dificuldades, oravam uns pelos outros e se fortaleciam mutuamente na fé. O pastor local, um homem simples mas cheio do Espírito Santo, sempre lembrava a Josué: Deus não nos promete uma vida sem lutas, Josué, mas promete estar conosco em meio a elas. Continue confiando, continue fazendo a sua parte com honestidade, que Deus fará a dele no tempo certo. Josué se agarrava a essa esperança. Mesmo com a colheita perdida e as dívidas crescendo, ele não deixou de ajudar um vizinho ainda mais necessitado, dividindo o pouco que tinha. Recusou uma proposta de um comprador de grãos que queria pagar um preço injusto pela pouca saca de milho que lhe restara, preferindo vender aos poucos na feira da cidade por um preço justo. Manteve sua palavra com seus empregados, pagando seus salários em dia, mesmo que isso significasse apertar ainda mais o cinto da família. Sua honestidade era inegociável, mesmo na adversidade. Finalmente, chegou a notificação final do banco. A dívida havia atingido um valor impagável para Josué, e o banco estava entrando com o processo para tomar a fazenda como pagamento. O prazo era de apenas 30 dias. 30 dias para conseguir um milagre ou perder tudo. O desespero bateu à porta da família com força total. Marta chorou abraçada a Josué. As crianças, sentindo a tensão, ficaram quietas e assustadas. Josué sentiu o chão sumir sob seus pés. Parecia o fim da linha. Naquela noite, Josué não conseguiu dormir. Saiu de casa e caminhou sob o céu estrelado, mas sem lua. A terra seca estalava sob seus pés. Foi até a velha figueira, seu lugar de oração. Ajoelhou-se ali com o rosto entre as mãos e chorou como nunca havia chorado antes. Não era um choro de revolta, mas de quebrantamento, de entrega total. Senhor meu Deus, ele clamou em meio às lágrimas, eu não aguento mais. Fiz tudo que pude. Trabalhei, fui honesto, confiei em ti. Mas agora parece que tudo está perdido. Minha família, minha terra, tudo pelo que lutei. Se for da tua vontade que eu perca tudo, que seja feita a tua vontade. Mas peço, Pai, tem misericórdia de nós. Mostra-nos uma saída. Envia a tua ajuda. Eu confio em ti, Senhor, mesmo sem ver solução. Minha esperança está somente em ti. Ele ficou ali por muito tempo, orando, chorando, entregando sua angústia e sua fé nas mãos de Deus. Quando finalmente se levantou, sentiu uma paz estranha invadir seu coração. Uma calma que não vinha das circunstâncias, mas de uma confiança profunda de que Deus estava no controle, mesmo que ele não entendesse como. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Um carro velho, diferente dos veículos que costumavam passar pela estrada poeirenta que levava à fazenda, parou em frente à porteira. Dele desceu um homem de cabelos grisalhos, roupas simples, mas com um olhar bondoso e sereno. Ele se apresentou como Samuel, um agrônomo aposentado que estava viajando pela região, revisitando lugares de sua juventude. Disse que havia trabalhado naquela área muitos anos atrás, fazendo levantamentos topográficos para o governo. Josué, embora surpreso, convidou o homem para entrar e ofereceu um copo d'água fresca, a hospitalidade simples do homem do campo. Começaram a conversar. Josué, sem reclamar, mas com sinceridade, contou sobre as dificuldades da seca, da praga, da luta para manter a fazenda. Samuel ouvia com atenção, fazendo perguntas sobre o tipo de solo, as fontes de água, as práticas de cultivo. Em certo momento, Samuel olhou para um ponto específico no horizonte, na parte mais baixa da propriedade de Josué, uma área que sempre fora meio pantanosa, mesmo na seca. Sabe, Josué,
disse Samuel pensativo. Quando trabalhei aqui, há mais de 40 anos, fizemos um estudo detalhado do lençol freático desta região. Lembro-me bem que detectamos uma grande reserva de água subterrânea, um veio de água pura e abundante, justamente naquela direção ali. Ele apontou para a área pantanosa. Na época, ninguém se interessou, pois havia muita água na superfície. Mas os registros devem existir em algum lugar nos arquivos do governo. E a tecnologia de perfuração hoje é muito mais avançada. O coração de Josué deu um salto. Uma reserva de água abundante em sua própria terra. Seria possível? Ele nunca havia explorado aquela área, justamente por ser pantanosa e de difícil acesso. Samuel, percebendo o misto de esperança e incredulidade no rosto de Josué, ofereceu-se para ajudar. Disse que tinha contatos no antigo departamento onde trabalhou e que poderia tentar localizar os estudos topográficos da época. Deu seu telefone a Josué e prometeu ligar assim que tivesse alguma notícia. Josué agradeceu, ainda sem saber se aquilo era uma esperança real ou apenas uma coincidência. Mas pela primeira vez em muito tempo sentiu uma fagulha de otimismo. Seria aquela a ajuda inesperada que ele pedira a Deus na noite anterior. A visita daquele homem, justamente naquele momento, com aquela informação específica. Alguns dias depois, Samuel ligou. Havia encontrado os antigos mapas e relatórios. Confirmavam a existência de um grande aquífero sob as terras de Josué, em uma profundidade acessível com a tecnologia atual. Samuel foi além. Usando seus contatos, conseguiu que uma empresa de perfuração, cujo dono era um antigo colega seu, se interessasse pelo caso. Eles concordaram em fazer a perfuração na fazenda de Josué, com pagamento facilitado, a ser feito somente após a constatação da água e com parte da primeira colheita irrigada. A equipe de perfuração chegou à fazenda alguns dias depois. O barulho da máquina perfurando o solo dia e noite era música para os ouvidos de Josué e sua família. A expectativa era enorme. Vizinhos vinham olhar, curiosos. Alguns eram céticos, outros torciam por Josué. Após alguns dias de trabalho intenso, a broca atingiu a rocha que continha o aquífero. E então, o milagre aconteceu. Um jato forte de água límpida e abundante começou a jorrar do poço recém-aberto. Era mais água do que Josué jamais imaginara ter em sua propriedade. A alegria tomou conta da fazenda. Josué, Marta, os filhos, os empregados, todos correram para ver a água jorrando. Josué caiu de joelhos ali mesmo, na lama que se formava ao redor do poço, e agradeceu a Deus com lágrimas de gratidão. A água era a resposta às suas orações, a ajuda inesperada que viera quando tudo parecia perdido. Com a água garantida, Josué pôde finalmente implementar um sistema de irrigação eficiente em parte de sua lavoura. Plantou uma cultura de ciclo rápido, hortaliças, que poderiam ser colhidas em poucas semanas e vendidas na cidade. Trabalhou incansavelmente, junto com sua família e empregados, aproveitando cada gota da água abençoada. A terra, antes seca e rachada, respondeu rapidamente à irrigação, e logo um verde vibrante começou a cobrir os campos. Enquanto isso, o prazo do banco se esgotava. Faltavam poucos dias para a execução da hipoteca. Josué foi até a cidade procurar o Sr. Amaral. Levou consigo não dinheiro, mas a notícia da descoberta da água e o plano para a colheita das hortaliças. Pediu um prazo um pouco maior, apenas algumas semanas, para poder colher e vender a produção, garantindo que pagaria parte da dívida e renegociaria o restante. Sr. Amaral ouviu com desdém. Água? Irrigação? Hortaliças? Ele riu sarcasticamente. Você acha que isso vai resolver seus problemas, Josué? Sua dívida é enorme. Não posso esperar mais. A fazenda será leiloada na próxima semana. Josué sentiu o sangue gelar. Argumentou. Implorou por mais um voto de confiança, mas o gerente estava irredutível. Parecia que, mesmo com a bênção da água, a perda da fazenda era inevitável. Desolado, Josué saiu do banco, sem saber o que fazer. Sentou-se em um banco na praça da cidade, a cabeça entre as mãos, orando silenciosamente por um último livramento.
Foi então que a ajuda inesperada de Deus se manifestou de uma forma ainda mais surpreendente. Enquanto estava ali, cabisbaixo, Josué foi abordado por um senhor elegante, que ele nunca tinha visto antes. O homem se apresentou como Senhor Oliveira, um empresário do ramo de alimentos orgânicos de uma cidade vizinha maior. Ele disse que estava procurando fazendeiros na região que estivessem dispostos a cultivar produtos orgânicos, sem agrotóxicos, para fornecer à sua empresa, que estava em expansão. Senhor Oliveira explicou que havia ouvido falar de Josué através de um conhecido em comum na feira da cidade, alguém que elogiou a honestidade de Josué e a qualidade de seus poucos produtos. O empresário estava interessado em estabelecer uma parceria de longo prazo, oferecendo um contrato com preços justos, pagamento adiantado por parte da produção e assistência técnica para a conversão para o cultivo orgânico. Ele perguntou se Josué teria interesse e, crucialmente, se teria água suficiente para garantir a produção constante que ele necessitava. Josué mal podia acreditar no que estava ouvindo. Contou ao Sr. Oliveira sobre a recente descoberta do poço e a abundância de água. Falou de sua disposição para trabalhar e de seu compromisso com a honestidade e a qualidade. Os olhos do Sr. Oliveira brilharam. Era exatamente o que ele procurava. Ali mesmo, no banco da praça, eles esboçaram um acordo. Sr. Oliveira ofereceu um adiantamento substancial, suficiente para Josué quitar a dívida mais urgente com o banco e ainda investir na adaptação da fazenda para o cultivo orgânico. Com o cheque do adiantamento em mãos, Josué correu de volta ao banco. Entrou na sala do Sr. Amaral e, sem dizer uma palavra, colocou o cheque sobre a mesa. O valor era mais do que suficiente para cobrir as parcelas mais críticas e suspender o leilão. Sr. Amaral ficou boquiaberto. Não conseguia entender de onde Josué havia tirado tanto dinheiro tão rapidamente. Josué apenas disse: Deus proveu, Sr. Amaral, como eu disse que ele faria. Quitada a parte mais urgente da dívida e com um contrato promissor nas mãos, Josué voltou para a fazenda com o coração transbordando de gratidão. A ajuda de Deus não veio apenas na forma da água que brotou do chão, mas também na conexão inesperada com o agrônomo aposentado e, finalmente, no encontro providencial com o empresário que buscava exatamente o que Josué agora podia oferecer. Fazenda de Josué floresceu. Com a água abundante e as técnicas de cultivo orgânico, as colheitas tornaram-se fartas e de alta qualidade. A parceria com o Sr. Oliveira prosperou, garantindo renda estável para a família e permitindo que Josué quitasse todas as suas dívidas e ainda investisse em melhorias na propriedade. Ele pôde contratar mais ajudantes, oferecendo emprego e dignidade a outras famílias da região. A terra, antes ameaçada, tornou-se um símbolo de prosperidade e da fidelidade de Deus. Josué nunca esqueceu os tempos difíceis. Eles serviram para fortalecer sua fé, sua humildade e sua dependência de Deus. Continuou sendo o mesmo homem honesto e trabalhador, mas agora com um testemunho vivo do poder da provisão divina. Compartilhava sua história com todos, não para se vangloriar, mas para glorificar a Deus e encorajar outros a confiarem nele, mesmo quando tudo parece perdido. Sua vida se tornou uma prova de que a honestidade, a perseverança e a fé, mesmo em meio às maiores adversidades, abrem as portas para a ajuda inesperada e abundante de Deus, que nunca desampara aqueles que nele confiam e buscam fazer a sua vontade.